Fala galera, bem-vindo à aula 2 de movimento circular. Essa é a playlist que eu estou fazendo acerca de movimento circular. Primeira dica que eu tenho para você, se você caiu aqui de paraquedas, primeira coisa, eu vou colocar um card aqui na aula 1. Primeiro você tem que assistir a aula 1 dessa playlist para depois vir para esta aula 2, beleza? Então o card vai estar por aqui em algum lugar aqui do nosso canal, beleza? E se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, comentar, ativar o sininho e assistir o nosso vídeo, beleza? Se você comenta, se você dá like, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante e aí ele vai recomendar para cada vez mais pessoas e aí a gente vai conseguir crescer esse canal aqui para que eu consiga produzir cada vez mais conteúdos para você, beleza? Sem mais delongas, vamos que vamos para a nossa aula de número 2 de movimento circular, mas antes, a tradicional solta a vinheta. Bom, vamos que vamos para a nossa aula de número 2. Na nossa aula de número 1 a gente falou de alguns conceitos iniciais e agora a gente vai continuar falando sobre alguns conceitos. Primeiro conceito, Lincoln, é o conceito de período. Lincoln, o que vem a ser o período do movimento circular? O período vai ser o intervalo de tempo que o corpo leva para dar uma volta. Então, o intervalo de tempo que o corpo leva para dar uma volta, nós chamaremos de período. Lincoln, então, o que é o período? Será um intervalo de tempo para o corpo dar uma volta. Show de bola? A gente chama da letra T maiúsculo. Então, período é simbolizado com T maiúsculo, intervalo de tempo para dar uma volta. Lincoln, tem uma pista circular. Você levou 10 minutos para dar uma volta na pista circular correndo. Qual é seu período? Meu período será de 10 minutos, que é o intervalo de tempo para que eu dê uma volta. Então, o intervalo de tempo para que eu dê uma volta, 10 minutos. Tudo bem? Tudo bem. Show de bola, Lincoln. Só que olha só, é muito importante ressaltar que o Sistema Internacional de Unidades de Medida, o intervalo de tempo, ou seja, o período, ele deverá ser calculado e medido em segundos, tudo bem? Então, período será medido em segundos. O intervalo de tempo para uma volta em segundos. Beleza, Lincoln, entendemos o que é período. Podemos partir para um novo conceito, que é o conceito de frequência. Frequência é uma razão entre o número de voltas pelo intervalo de tempo. Então, frequência é uma razão, ou seja, uma divisão do número de voltas por intervalo de tempo. Frequência é N sobre ΔT, onde N é o número de voltas que o corpo deu. Deu 10 voltas em quanto tempo? 30 minutos. Então, 10 voltas em 30 minutos. Quando calcularmos, nós encontraremos a frequência. Então, frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Importante. Frequência vai ser medida, deixa eu colocar aqui, a frequência será medida em Hertz. É uma nova unidade de medida aí no pedaço. Frequência será medida em Hertz. O que significa Hertz? Número de voltas ou número de repetições por segundo. Quando eu digo que algo tem 10 Hz, eu estou dizendo que algo repete o movimento 10 vezes a cada 1 segundo. Quando eu digo que algo tem 20 Hz, eu digo que algo tem uma frequência de 20 vezes roda ou repete 20 vezes a cada segundo. Então, Hertz é a unidade medida do número de repetições ou número de rotações, como está estudando circular, por segundo. Então, frequência é N sobre ΔT. Mas tem uma fórmula um pouco mais específica que a gente usa bastante, que é essa aqui. A frequência é o inverso do período. Pensa um pouquinho comigo, vamos construir um raciocínio juntos. Olha só, se N for 1, uma volta, então eu coloco 1. Qual é o nome do intervalo de tempo para uma volta? Período. Em vez de ΔT, eu coloco T maiúsculo. Então, a frequência é o inverso do período. Se eu tenho a frequência, eu tenho período. Se eu tenho período, eu tenho a frequência, porque eu sei que a frequência é o inverso do período. Inclusive, eu consigo perceber que a frequência e o período serão grandezas inversamente proporcionais. A frequência e o período serão inversamente. Ou seja, quanto maior o período, aqui ó, quanto maior for o período, menor será a frequência. Então, é uma boa anotação, que a frequência e o período são inversamente proporcionais. Show de bola? Lincoln, vamos fazer um exemplo? Vamos, olha só. Um motor realiza 120 RPM. Lincoln, o que seria 120 RPM? 120 RPM significa 120 rotações por minuto.
120 rotações por minuto. É uma unidade de medida de frequência. RPM é uma das unidades de medida de frequência. Show de bola? Determine o período em segundos e a frequência em hertz. Eu acho que o ideal é calcular a frequência primeiro aqui em hertz, porque pensa comigo aqui rapidamente. Ele dá 120 rotações, ou seja, repetições, a cada 1 minuto. Se eu colocar o tempo em segundos, 1 minuto, 60 segundos. Olha o que eu vou poder fazer. Presta bastante atenção. Frequência é igual ao número de repetições dividido por quem, Lincoln? Dividido pelo intervalo de tempo. O que nós teremos? Qual é o número de repetições? 120 rotações. Em quanto tempo ele faz isso? Em 1 minuto. Mas o tempo eu vou colocar em segundos. 1 minuto, 60 segundos. Então, nós teremos 120 dividido por 60. A frequência será igual a 2. 2 o que, Lincoln? 2 Hz de frequência. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ele faz 120 rotações por minuto ou 2 Hz, que significa 2 rotações a cada 1 segundo. Achamos a frequência. Vamos achar o período? Como? Lincoln, a frequência é igual a 1 sobre o período. Frequência é o inverso do período. Então, o que eu posso fazer? Frequência é 2. Período, 1 sobre o período. Esse cara tá dividindo, vem multiplicando. Vai ficar 2 vezes o período é igual a 1. Beleza? 2 vezes o período é igual a 1. Logo, 2 está dividindo, vem. Está multiplicando, vem dividindo. Logo, período é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o famoso 0,5. Ou seja, o período será 0,5. Qual a unidade de período mesmo? Em segundos. Segundos. 0,5 segundos. Então, achamos a frequência e achamos o período. Período, intervalo de tempo para uma repetição. Frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Ou frequência é o inverso do período. Tá aí. Olha que legal. Vamos colocar isso aqui, só para ficar um pouquinho mais organizado. Nossa tela, para aquele print especial que você vai tirar. Show de bola? Então, aqui daqui a gente partiu para cá. Show? Então, isso é frequência e isso é período, conceitos que nós vamos usar bastante. Por que eu te falo isso? Olha só, eu vou construir alguns raciocínios aqui para a gente chegar na equação fundamental do MCU. É mesmo, Lincoln? É. Eu vou construir alguns raciocínios para a gente chegar na equação fundamental do MCU. Então, eu peço que você me dê muita atenção. Primeiro, a gente vai falar assim da velocidade linear. Que velocidade é essa linear? Aqui trabalha com espaço linear, em metros por segundo. Como é que se calcula a velocidade angular? Linear, Lincoln. Linear, a gente calcula o famoso ΔS sobre o quê? Sobre o ΔT. Isso é uma maneira de se calcular o quê? A velocidade linear. Show de bola? Mas como é um movimento curvilíneo, ele percorre um círculo, para ele dar uma volta, qual é o espaço percorrido por ele? Você concorda para ele dar uma volta? O espaço percorrido por ele seria o comprimento da circunferência? Concordo. Então, ao invés de usar ΔS para ele dar uma volta, eu uso o comprimento da circunferência. Como é que calcula, Lincoln? A matemática me ensinou que o comprimento é 2 vezes π vezes quem? Vezes o raio, correto? 2π vezes o raio, é o comprimento. Se ele deu uma volta, qual é o nome do intervalo de tempo para uma volta? Lincoln, intervalo de tempo para uma volta é período. Então, em vez de ΔT, a gente coloca o quê? T maiúsculo. Concorda comigo? Então, o intervalo de tempo é período. A gente coloca o T maiúsculo. Deixa eu dar um espaço maior aqui. Brincando um pouquinho, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte. Frequência é o inverso do período. Eu poderia colocar assim, ó, 2 vezes π vezes r. Aí se liga só. Ao invés de eu fazer o seguinte, 1 sobre período, né? Que isso aqui está sendo multiplicado por 1 sobre período. Eu coloco o quê? A nossa frequência. Concorda comigo? Ao invés de eu colocar 1 sobre o período, eu posso colocar a nossa frequência. Show de bola? Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Isso aí são 3 maneiras que eu encontrei de calcular a velocidade linear. Então, vamos lá. A1, maneira 1, que é o quê? ΔS, ΔT.
a maneira 2, que é 2πr sobre período, e a maneira 3, que são 2πr vezes f. Tá bom? 3 maneiras de calcular a velocidade linear. Vamos fazer o mesmo processo, só que agora com a velocidade angular? Vamos sim, Lincoln. Vai ficar assim, ó. Velocidade angular a gente aprendeu que é o famoso. Deixa eu colocar aqui. Δφ sobre ΔT. Só que olha só, para ele dar uma volta, qual é o ângulo que ele faz, o espaço angular? 360 graus, né? Em radianos, 2π. Então eu coloco aqui, ó, 2 vezes π, em vez de ΔΦ, 2 vezes π, sobre o intervalo de tempo para uma volta. Qual o nome? Período, T maiúsculo. Podemos usar também aqui, ó, que 2 vezes π vezes, aqui é 2π vezes 1 sobre o período, que é a famosa frequência. Lincoln, o que nós acabamos de encontrar aqui do teu ladinho, Lincoln? Encontramos 3 maneiras de se calcular o quê? A velocidade angular. Maneira 1, ΔΦ sobre ΔT, já sabíamos. Maneira 2, 2π sobre período. E a maneira 3, 2π vezes a frequência. Então, beleza, eu fiz essas relações. Deixa eu limpar essa parte aqui, que eu quero te contar uma coisa importante. Eu quero te contar, a partir desse raciocínio que nós geramos, eu quero te contar o tópico 6, que seria o que nós chamamos da equação fundamental do MCU. Tu quer ver como que tu vai construir essa equação fundamental do MCU junto comigo? Quero. Mostra aí, Lincoln. Olha que legal, galera. Ômega, ou velocidade angular, não pode ser 2π sobre período? Então, ômega pode ser 2π vezes período, sobre período. Ômega 2π sobre período. Show. Agora, olha aqui, olha aqui, olha aqui. V pode ser 2πr sobre período. Olha isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou pegar de verde aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. 2π sobre o período. Olha isso. 2π sobre período. Eu posso substituir isso aqui tudo por quem? Por ômega. Por quê? Porque ômega é igual a 2π sobre período. Então eu escreveria assim, ó. Ao invés do V, colocaria V, que é igual. Ao invés de colocar 2π sobre período, eu colocaria quem? Ômega vezes o R. E aí nós chegamos aqui na equação fundamental do MCU, que é uma equação que relaciona a velocidade angular com a velocidade linear. Beleza? É uma fórmula que relaciona a velocidade angular com a velocidade linear. V, que é a velocidade linear, é igual a ômega vezes o raio. Então, o que é isso? Esse vídeo serviu para a gente construir a equação fundamental do MCU, que é a equação que vai nos orientar, né? Que nós vamos utilizar bastante para saber a relação disso aqui tudo, da velocidade linear, da angular e do raio, beleza? Esse vídeo a gente para por aqui. Eu espero que você tenha entendido todo e cada detalhe daqui, do que é período, do que é frequência, as equações para calcular período e frequência e a equação fundamental do MCU. V, que é igual a ômega vezes R, beleza? Então, continue os seus estudos, assista ao próximo vídeo dessa playlist para que você possa entender o assunto de maneira completa, beleza? Não esqueça, está gostando do canal? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comente para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante e que a gente possa crescer com esse canal, beleza? Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tamo junto! Fui!